Quando iniciamos um relacionamento amoroso com alguém, a primeira questão que costuma surgir é como fazer para que essa relação dê certo. Eu diria que não é uma pergunta fácil de ser respondida. Porém, existem alguns pontos que podemos refletir e dialogar, que de alguma maneira podem auxiliar na construção de um relacionamento mais saudável. O primeiro aspecto que podemos refletir é sobre as expectativas que criamos diante do outro dentro dessa relação versus a realidade daquela relação e realidade de quem é o outro da relação. Quando a pessoa inicia um relacionamento ou já está em alguma relação, tem perguntas que são importantes de serem feitas a si mesmo, que tem a ver justamente com o ponto de expectativa versus realidade da relação. O que cada um dos parceiros espera da relação? Quais são as expectativas de um em relação ao outro? Que lugar este relacionamento ocupa na minha vida? Essa relação é o centro da minha vida ou só mais um aspecto dela? Eu preciso, devo estar em uma relação? São perguntas que vão auxiliar a refletir e fazer uma autoanálise sobre as expectativas que muitas vezes vamos criando em relação ao nosso parceiro ou parceira e ao relacionamento em si. Nós nascemos numa sociedade que carrega consigo uma ideia e uma construção social do que é um bom relacionamento ou de como deveria ser um relacionamento amoroso. Esse ideário está presente nas novelas, nas telas do cinema, nos romances, na literatura e sempre vão trazer aí aquelas grandes histórias de finais felizes e de como deve ser o papel da mulher e do homem na relação. Isso vai construindo no nosso imaginário uma ideia do que é um bom relacionamento. E às vezes acabamos nos relacionando com essas expectativas do que deve ser um bom relacionamento, deixando de viver a singularidade do casal em si. O casal, quando começa a se relacionar, cria suas próprias regras, seu próprio modo de funcionamento, o seu jeito único de ser com aquele parceiro ou parceira. Imaginar que o outro vai preencher algo em nós, que o outro vai ser perfeito e trazer presentes e nos fazer feliz, tudo isso é uma criação, um ideário social. Precisamos estar abertos para conseguir entender e enxergar o outro da maneira como ele é. Não podemos sobrecarregar e fazer com que o outro tenha uma responsabilidade tão grande e fora das condições humanas de se relacionar. Precisamos estar atentos em quais são as expectativas que estão presentes em nós, que vieram dessa educação social e emocional que todos nós tivemos, atreladas ao fato de que nos é imposto corresponder a certos papéis para que uma relação funcione. O ideal é avaliar essas emoções para conviver com o que é real, com aquilo que existe e está presente na relação atual. Seja o que dá certo, seja aquilo que também precisamos melhorar. Essa questão mágica que perpassa os relacionamentos cria uma certa ilusão do que deveria ser, que na realidade não funciona na prática das relações. É importante reconhecer que nossas expectativas para entender como o nosso parceiro é e como nós gostaríamos que a pessoa fosse na relação. Na medida que vamos tendo consciência disso, conseguimos diminuir as frustrações, as insatisfações e as críticas negativas dentro de uma relação. É importante dizer ainda que se você está passando por algum momento delicado ou de conflito dentro da sua relação, a terapia de casal pode te ajudar. Então não hesite em procurar ajuda.